Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre procrastinação. Mas antes de entrar nesse assunto, se você não estiver inscrito aqui no canal, eu peço que você já se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja sempre avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. Assista ao vídeo até o final. Ao longo do vídeo, vou te ensinar exercícios que vão te auxiliar a desenvolver estratégias para não procrastinar. Então vamos lá! Vamos começar primeiro entendendo o que é a procrastinação. Procrastinar é simplesmente quando adiamos tarefas importantes para mais tarde ou amanhã. Ou seja, é tudo aquilo que você poderia estar fazendo agora e, no entanto, está deixando para depois. Quando procrastinamos, é possível notar um condicionamento mental padrão que nos leva a pensar que haverá mais tempo e melhores condições de execução no dia seguinte. O que na verdade é um engano, pois estudos mostram que quando deixamos as coisas inacabadas para executar no dia seguinte, isso acaba favorecendo a inépcia e a indolência. A ciência explica essa tendência em procrastinar como uma luta que é provocada entre duas partes da mente, quando se depara com uma atividade desagradável ou desafiadora, porém prioritária. Uma batalha do sistema límbico, a zona inconsciente que inclui o centro de prazer, e o córtex pré-frontal, o planejador. Quando o sistema límbico vence, e isso é bastante frequente, o resultado será o adiamento para amanhã do que poderia e deveria ser feito hoje. E quando isto acontece, intensifica estados de desconforto psicológico, traduzindo em emoções negativas como culpa, vergonha e insatisfação. Procrastinar implica perda em algum sentido. A procrastinação é, em última análise, a ausência de progresso. Dito isto, você deve então falar quais os prejuízos que a procrastinação traz à vida da pessoa? De acordo com evidências científicas, é possível perceber que a procrastinação não apenas prejudica o trabalho, mas também afeta seriamente a saúde. Estudos científicos indicam que o atraso em executar tarefas importantes causa impactos psicofisiológicos negativos no corpo, situação que intensifica nossa vulnerabilidade às doenças. Pesquisadores mencionam que procrastinadores crônicos se julgam capazes de lidar com o estresse constante causado pelo atraso e costumam adotar estratégias prejudiciais de enfrentamento do problema, deixando a solução para resolver no último momento. Essa situação resulta em um sentimento de culpa que causa perda de motivação, produção e produtividade pessoal. Também pode levar ao estresse intenso como resultado da desaprovação alheia pelo não cumprimento de prazos e compromissos. Mas se é um comportamento tão ruim assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar? Muitas pessoas acreditam que, embora a procrastinação esteja seriamente ameaçando a sua qualidade de vida, sente-se como se não tivesse poder de mudar a situação. Independente do nível considerado, seja a mera improdutividade ou o desconforto da sensação de impotência, tais situações comprometem o equilíbrio interno do indivíduo. Na maioria das tarefas que geram esse tipo de reação não se desfaz com um simples passar do tempo. Elas permanecem por fazer e tendem a ocupar um espaço significativo na mente do procrastinador, intensificando as sensações de culpa, medo e distração. Os procrastinadores têm dificuldades de iniciar uma tarefa porque a considera assustadora ou desagradável, e o dever de executá-la de alguma forma vai embora, o que acaba desmotivando. Existe nos procrastinadores uma falta de clareza, porque não há um ponto específico indicando por onde começar. A tarefa não se conecta ao real propósito de vida do procrastinador. De forma alternativa, tais pessoas esperam até que a pressão esteja em vigor, antes de começar a adotar medidas adequadas. Em muitos casos, começam a executar tarefas de alto nível no último minuto porque acreditam que trabalham melhor quando se sentem pressionadas por prazos pequenos. Bem, você já deve ter percebido que nas ocasiões em que um prazo está muito próximo de se encerrar ou há perigo de constrangimento público, uma parte do cérebro, ligada à tomada de decisões, de repente reage como uma espécie de monstro do pânico apto a auxiliar, de modo hiperfocado, na concretização de qualquer tarefa. A possibilidade de ser penalizado de alguma forma impacta tão profundamente o cérebro que tudo que vinha sendo adiado há meses tem que ser resolvido às pressas, com o sacrifício de noites de sono, passeios de fim de semana e garrafas de café. Mesmo para o procrastinador que consegue eventualmente fazer as coisas e continuar sendo um membro competente da sociedade, é preciso mudar a rota. Pensando nisto, aqui estão os principais motivos, além dos já citados, pelos quais vale a pena lutar para romper com tal padrão comportamental. Vamos falar melhor sobre cada um desses motivos pelos quais é preciso romper com esse padrão de comportamento. O primeiro motivo é: o procrastinador invariavelmente se dá pouco valor.
Ele não alcança o próprio potencial e vive com uma profunda angústia e mal-estar por isso, o que, com o passar do tempo, proporciona sentimentos de autoaversão e arrependimento. O segundo motivo é: a situação é desagradável. Muito do tempo precioso do procrastinador é gasto com lazeres indevidos que intensificam a sensação de pânico. Não existe satisfação. Isso é algo que não aconteceria, caso tudo tivesse sido feito com base em um cronograma lógico de atividades. O terceiro motivo é o costume com o padrão eu tenho que, em vez de eu quero fazer. Às vezes, um procrastinador está em um tipo de carreira em que o monstro do pânico se apresenta regularmente, forçando-lhe a cumprir metas, o que acaba não sendo saudável para o indivíduo. Mas como romper com esse padrão de comportamento? Com o amparo da neurociência, aqui vamos montar algumas estratégias para superar a distração, recuperar o foco e trabalhar de forma produtiva durante todo o dia. Gostaria que você parasse agora por um momento para refletir no seguinte questionamento: você costuma ter clareza nas tarefas que precisa realizar em seu dia? Consegue elaborar um planejamento ou cronograma que te auxilie no cumprimento das tarefas diárias, na vida profissional e pessoal? Bem, caso a resposta seja não, não se preocupe, pois este conteúdo traz hoje aqui algumas estratégias científicas que podem te auxiliar nesse processo para vencer a procrastinação. Vamos juntos compreender melhor como usar cada uma das estratégias a seguir. Os procrastinadores não costumam ter clareza, e com isso possuem uma confusão mental na execução das atividades. Identificar o que é essencial é fundamental, pois assim, a tarefa se torna mais clara, e diga-se de passagem, executável. Segundo pesquisas realizadas, uma das razões pelas quais é tão fácil procrastinar é porque não temos um sistema claro que auxilie na identificação sobre o que de fato é importante e devemos executar primeiro. A clareza favorece a produtividade. A falta de clareza é uma enorme fonte de resistência, porque o cérebro humano não sabe como trabalhar em coisas que importam, só sabe como fazer coisas específicas, como pegar uma xícara de café, por exemplo. Lilian Soares, em seu livro Procrastinação, informa que a neurociência nos aponta alguns caminhos para poder finalizar projetos de forma saudável e eficaz, como planejamento e execução. Mas como começar com este caminho significativamente mais saudável e eficaz para se combater com os atos procrastinatórios? Bem, existe um método denominado de método Ively, que pode te auxiliar no combate destes atos procrastinatórios. Vamos conhecer melhor no que consiste este método? Esse método consiste em apenas agrupar a questão conceitual em 6 etapas. Apenas isso. Vou te ensinar como fazer. Você deve construir uma lista de tarefas para te auxiliar no desenvolvimento de suas atividades no dia a dia. Fazer isto te ajuda a ter clareza, eliminando deste modo a confusão mental. Simplificar as tarefas ajuda a você iniciar e também finalizar suas atividades planejadas para o dia. Dito isto, vamos iniciar seguindo com as 6 etapas do método Ively. A primeira etapa consiste em que você pegue uma agenda no final de cada dia de trabalho. Anote as 6 coisas mais importantes que você precisa realizar no dia seguinte. Busque não anotar mais do que 6 tarefas. A segunda etapa é: priorize esses 6 itens de acordo com uma ordem que varia em relação ao grau de importância. Force o seu cérebro a fazer esse tipo de classificação dos itens, ainda que encontre resistência na atividade. Imaginemos o seguinte exemplo das 6 coisas importantes que você anotou, que deve realizar em seu dia. A primeira é estudar das 8 ao meio-dia. Sugiro aqui, você fazer pequenas pausas programadas de 5 minutos contados no cronômetro. Existe aplicativo Tomato Timer, disponível gratuitamente na internet, é excelente para te auxiliar nessa dinâmica. A segunda tarefa a ser realizada é fazer um fichamento. Terceira, elaborar um texto corrido. Quarto, construir um roteiro. Quinto, salvar. E sexto, enviar o arquivo por e-mail. De acordo com essa lista de atividades que você organizou, logo pela manhã, concentre-se apenas na primeira tarefa. Execute com o máximo de velocidade e empenho possível. A ideia é impactar o córtex pré-frontal com a nova atividade. Trabalhe na primeira tarefa até concluí-la. Resista ao ato de pular atividades. Talvez você fique o dia inteiro para executar apenas a primeira tarefa, isso é normal. Modificar o padrão comportamental requer paciência e persistência. Aborde o resto da sua lista da mesma forma. No final do dia, mova todos os itens inacabados para uma nova lista de 6 tarefas para o dia seguinte. Repita este processo em todos os dias úteis da semana. Com o tempo de prática, é recomendável fazer o planejamento do calendário de atividades da semana inteira em um único dia, seguindo essa mesma métrica. Assim você colherá os benefícios. Aqui está o motivo pelo qual esse método é tão eficaz. Ele é simples o suficiente para realmente funcionar.
Embora o método seja simples, ele não é responsável por todas as complexidades e nuances da vida. Como, por exemplo, quando surgir uma emergência, o que acontece? E quanto ao uso das tecnologias para otimizar a produtividade? Ora, a complexidade precisa ser combatida ao máximo. Simplificação precisa ser uma ordem endereçada ao cérebro para que possamos agir de forma acertada com regularidade. Sim, emergências e distrações inesperadas surgirão. Ignore-as ao máximo, encare-as quando for preciso. Após isso, volte para a sua lista de tarefas priorizando-a o mais rápido possível. Na dúvida, sempre use táticas e instrumentos simples para orientar o comportamento complexo. Evite aplicativos ou ferramentas complexas. O esforço em simplificar a programação das atividades auxilia na tomada de decisões aparentemente difíceis. O método de Lee é tão simples que sequer existe algo de especial com a representação numérica de 6 tarefas importantes por dia. Poderia ser simplesmente 5 tarefas por dia. No entanto, é importante impor limitações com representações numéricas a si mesmo, pois isto ajudará a manter o foco e clareza nas atividades que você deve executar no seu dia a dia. Isso é especialmente satisfatório para os pensadores compulsivos, que guardam muitas informações na cabeça ou que se sentem sobrecarregados com o aparente excesso de atividades no dia a dia. Sempre que possível, force o cérebro a eliminar o que não é absolutamente necessário. Amanhã você não vai simplesmente trabalhar. Amanhã você vai trabalhar nas 6 tarefas elencadas e organizadas antecipadamente, de acordo com o calendário de atividades desenvolvido por você mesmo. Apenas 6 atividades obrigatórias bastante específicas. Nada mais. Basicamente, quando não nos comprometemos com poucas tarefas diariamente, ficamos distraídos com atividades banais. O método de Lee obriga você a decidir qual será a primeira tarefa do dia, já na última noite anterior ao trabalho. Ele remove o atrito inicial, a confusão mental que compromete a clareza. Quando você faz suas decisões na noite anterior, existe uma maior probabilidade de acordar e começar a executar imediatamente as tarefas, logo pela manhã. Tudo isso para incentivar você a executar a tarefa única. Fazer menos, mas com mais qualidade. Iniciar, mas também finalizar. Adotar critérios para ser mais assertivo no dia a dia. Você não pode ser ótimo em uma tarefa se estiver dividindo constantemente seu tempo de 10 maneiras diferentes. O domínio requer foco e consistência. Independente do método que você use, memorize a diretriz principal. Faça o mais importante primeiro a cada dia e deixe o impulso da primeira tarefa levá-lo para o próximo nível. Uma outra estratégia que pode te auxiliar a não procrastinar é dividir tarefas para conseguir tornar clara e gerenciáveis. Sabe aquela ideia de dar o primeiro passo? Dar o primeiro passo é por si só um ato de iluminação que traduz a ideia de tomada de decisão. É esse primeiro passo que aciona o gatilho da intenção de fazer algo. Lembre-se da satisfação que sentimos quando brincamos num balanço, iniciamos o movimento com facilidade, e com o tempo percebemos que mais somos balançados do que balançamos. Não precisamos fazer força. Nosso trabalho é apenas dar o impulso inicial, ou melhor, dar o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo fez uma decisão. O simples ato de tomar decisões reduz a preocupação e a ansiedade, além de ajudá-lo a resolver problemas. Tomar decisões inclui criar intenções e estabelecer metas. Por fim, tomar decisões muda sua percepção do mundo, visto que lhe ajuda a encontrar soluções para seus problemas e a acalmar o sistema límbico. Então, quando você toma uma decisão, seu cérebro sente que você tem controle. Uma sensação de controle reduz o estresse. Cal Newport defende que as listas de tarefas por si só são inúteis. Já o planejamento obriga você a enfrentar a realidade de quanto tempo você realmente tem e o quanto as coisas vão demorar. Seguir de forma sistemática uma programação composta por pequenos passos para desenvolver paulatinamente o próprio trabalho. O segredo é dividir a grande tarefa em pequenas tarefas executáveis. Dar o primeiro passo, dividir tarefas em pequenas unidades, tornando-as mais viáveis é importante por 2 motivos. Primeiro, pequenas medidas de progresso ajudam a manter o impulso em longo prazo, o que aumenta a probabilidade de finalizar grandes tarefas. Segundo, quanto mais rápido você completar uma tarefa, mais rapidamente o dia é envolvido por atitudes ligadas à produtividade e eficácia. Entretanto, só porque agora você sabe que precisa criar uma lista efetiva, tal como já especificado anteriormente, isso não significa que a tarefa deixou de ser terrivelmente grande e assustadora, não é mesmo? Sim, eu sei. Então faça o esforço de se lembrar do maior prédio da sua cidade. Mesmo ele, em síntese, começou com um único tijolo. O resultado final, contudo, foi um enorme e imponente prédio no centro da cidade. Mas sabe qual é uma das maiores dificuldades de um procrastinador?
embora ele consiga visualizar as tarefas prontas com perfeição no futuro. Em geral, ele possui grande dificuldade em fragmentar o processo de construção de qualquer coisa em partes menores. Quase todos os grandes projetos podem ser reduzidos a uma unidade central de progresso, o seu tijolo. Por exemplo, uma nota introdutória de 2 linhas de texto é o tijolo de escrever O Senhor dos Anéis. Uma sessão de treinamento de 20 minutos é o tijolo de se tornar um ótimo atleta. Tudo versa sobre pequenas unidades identificáveis, pouco assustadoras e, por vezes, menos gloriosas, como reduzir de 6 para 2 barras de chocolate por semana, caso queira conquistar a boa forma, por exemplo. Em resumo, transforme as unidades em algo ridiculamente fácil de ser feito e que demande pouco tempo para serem realizadas, 5 minutos talvez. Pense nisso. Defina uma data. Deste modo você consegue gerenciar e controlar seu projeto. Isso porque gerenciar é uma forma de controle. E qualquer coisa que aumente a percepção de controle pode diminuir os níveis de estresse do indivíduo, no momento em que ele decide realizar tarefas desafiadoras. A data mais importante é a primeira. Ela tem que ser clara e precisa. Você não pode começar a aprender a escrever em setembro. Mas você pode começar a aprender a escrever no dia 21 de setembro, das 6 às 8 horas. Agora que você planejou tudo de modo efetivo, é importante ao menos tentar seguir o cronograma. Somente o que resta é a execução. E sim, você precisará de persistência para romper a lacuna entre intenção e ação. Assim, dentro de um planejamento efetivo, é recomendável que se desenvolva um método rítmico de trabalho, agendando um horário fixo todos os dias para um trabalho profundo a ser realizado, de preferência em locais distantes de distrações. Um trabalho profundo produz resultados de alto valor e melhora nossas habilidades. Aqui vão algumas orientações para quando você estiver realizando seu trabalho seguindo seu planejamento efetivo. É aconselhável que durante a execução de suas tarefas você feche as mídias sociais, pois para os procrastinadores tais mídias são maléficas, porque são projetadas para serem viciantes. Elas roubam o tempo e a atenção de atividades que mais apoiam a realização de objetivos e metas profissionais e pessoais. Busque manter o foco e atenção, eliminando essas distrações. Uma última dica é: sugiro a você buscar trabalhar o autoconhecimento, pois é fundamental que você se conheça para que, através do autoconhecimento, você possa encontrar a estratégia que melhor faça sentido à sua vida, e assim possa colocá-la em prática. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe com um amigo seu. Deste modo, você ajuda o canal a crescer. Deixo a indicação deste vídeo para você assistir. Obrigada por ter chegado até aqui. Um abraço. Até mais.